vamos lá. Então, vamos fazer uma breve recapitulação do que nós vimos na aula anterior, que foi os aspectos metafísicos ou objetivos do que nós consideramos como belo. Hoje vamos falar um pouco sobre senso estético e um pouco de teoria do gosto, mas o mais interessante é que haverá aplicações práticas com a Cissa Rego Macedo e com a Ana Paula, fotógrafa. Então, a gente primeiro chamava atenção para esse detalhe, que hoje a beleza é o máximo valor, é aquilo que todo mundo aspira. Cremes, dietas, exercícios físicos, eterna juventude, é a maior aspiração que as pessoas têm. O que nos recorda aquela obra, né, o retrato de Dorian Gray. Né? O Dorian, o sonho era permanecer eternamente lindo, jovem e belo, mas para que isso acontecesse ele precisou, digamos, vender a sua alma, de tal modo que o retrato ia se tornando cada vez mais feio, mais tenebroso, na medida em que as ações que ele praticava se tornavam também más. No entanto, a imagem permanecia linda e maravilhosa. Né? Então é todo um romance, né, que tem assim, bastante conteúdo filosófico e um estilo até meio gótico, porque realmente o retrato fica tenebroso. Né? E isso nos faz pensar nessa correlação entre a beleza e a bondade. Quando se dissocia, algo estranho acontece, como aconteceu com o retrato do Dorian Gray. Também lembrávamos o exemplo do Michael Jackson, um homem brilhante, talentoso, mas que de tanto buscar um ideal que não correspondia, né, ao seu biotipo, enfim, se tornou bastante artificial e até prejudicou muito a sua saúde, né, física, se não, talvez até mental. Né? Mas é um fato. Depois temos os modelos pasteurizados, que parece que todas nós temos que ser assim, né? Com o cabelo muito escovado, peito muito enfunado, né? Sem rugas, jamais, né? Como se isso fosse um ideal, né? Ao qual, se a gente, digamos assim, se alcançasse de alguma maneira, isso nos traria felicidade. Então a gente busca, né? Porque de fato a beleza está muito associada à felicidade, mas talvez não dessa forma necessariamente. Então realmente estudar estética é sempre um desafio, né? Intelectual, moral, né, existencial, né, porque é algo que nos fascina, né, a beleza é tudo que a gente quer. Oi, Luísa. Então, temos hoje, né, um autêntico fenômeno social e cultural, né, que a gente pode chamar que é a síndrome de Dorian Gray, né, que tem alguns aspectos. Né, em primeiro lugar, uma preocupação excessiva, né, com a nossa própria aparência. Eu digo excessiva porque há uma preocupação muito saudável, necessária, e até por um motivo de amor, né? As pessoas em especial. Por quê? Porque é muito melhor olhar para pessoas belas e com boa aparência do que para pessoas feias e degradadas. Então, é muito saudável, né, a preocupação com a própria aparência. Mas isso pode derivar para algo já prejudicial até à própria saúde. Né? Participação especial do Léo. Depois também essa dificuldade em lidar com o processo de envelhecimento, né, que muitas de nós experimentamos. Né? Admitir as fases da vida e descobrir a beleza que há em cada uma delas, que não necessariamente o mais belo é sempre parecermos termos 18 e 20 anos. E, finalmente, essa grande quantidade de cosméticos e procedimentos que se investe, né, com o sonho de se manter eternamente belo e jovem. Parece que essa é a solução para a nossa própria existência. E por isso, né, estudar estética filosófica é algo bastante complexo, que envolve, né, como nós dissemos, aspectos metafísicos, que se trata de tentar compreender por que razão dizemos que certas realidades são belas. O que faz com que todos nós apreciemos um belíssimo pôr do sol, né? Uma mulher especialmente bonita, uma obra de arte particularmente bem resolvida. Então, por quê? O que será que há que explica, né, essa universalidade do juízo de beleza? Por outro lado, nós temos também aspectos gnosiológicos, ou seja, diz respeito ao processo de conhecimento. Como é que se capta, né, na nossa mente a beleza? Porque se eu perguntasse para vocês, como é que se capta na nossa mente o teorema de Pitágoras?
quadrado das hipotenusas, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Bom, há uma demonstração lógica. Existe um juízo lógico que me diz isto é verdade. Existe também um tipo de juízo que é o juízo ético, o juízo moral. Isto é bom, isto é mal. Mentir é errado, não está certo. Isso é um juízo de tipo ético. E há também universalidade no juízo ético. Todos reconhecem que não é justo, né, tirar a vida de alguém. Então, há juízos que são de tipo ético, mas há juízos que são de tipo estético. Isto me agrada, isto é belo, isto é bonito, né? Isto me fascina, né? Isso é sublime, isso é maravilhoso. Né? Então, como é que se dá o juízo estético? Esse é um dos desafios para os filósofos contemporâneos e também antigos. Vamos tratar disso na aula que vem, quando nós estudarmos as raízes filosóficas das estéticas contemporâneas. Mas é inevitável, quando se trata de estética, pensar em aspectos antropológicos, né, culturais, né, existenciais. Né? Por quê? Porque a gente precisa de beleza. A gente precisa de um espaço que nos refaça, a gente precisa de uma comida bem apresentada, a gente precisa de beleza ao nosso redor, né? Precisamos de natureza, né? Então, isso é algo profundo, né? Isso nos remete também a um outro detalhe, né? Que quase tudo o que de mais belo se produziu na história da humanidade tem a ver com aspectos religiosos. A música, a arquitetura, a escultura, a pintura, né? Enfim, e não só, né, dentro da tradição ocidental cristã, mas também na tradição árabe, a tradição que vocês quiserem, né? Sempre o belo nos remete a algo divino, algo que nos transcende, algo que nos faz escapar deste mundo, né? Aliás, ontem, por acaso, né, eu estava fazendo a unha e uma senhorinha do meu lado, e ontem eu ia assistir um espetáculo na Sala São Paulo de música Vila Lobos, e eu amo Vila Lobos. E aí eu comentei, e ela falou, eu amo música. Né? Sim, a música, assim, ela me tira desse mundo. Eu vou para a minha infância, eu viajo, eu navego. Ela falou assim mesmo. É uma pessoa simples, muito simples, né? Então, realmente, isso é a beleza, né? Ela nos remete a outra coisa, que está além da sua própria apresentação visível, né? Nos remete a algo. Isso é aquela característica que a gente mencionou, vou reforçar agora, sobre a claridade que é inerente a tudo que é belo, a luminosidade. É esse nos remeter a algo que está além daquilo ali que se apresenta diante dos nossos olhos. Né? A música tem maravilhosamente esse poder. Então, exatamente, quais são as notas, quais são as características, quais são as propriedades daquilo que a gente entende como belo, segundo a filosofia clássica? A primeira nota, que eu reforcei bastante na aula anterior, é a harmonia ou proporção, que se expressa em relações matemáticas. E isso, gente, é pré-socrático, né? O mais famoso, né, dos filósofos pré-socráticos, talvez não o mais famoso, mas um dos mais relevantes foi Pitágoras, né? Que lia o universo através da matemática, né? Ficava fascinado com isso, criou até uma sociedade pitagórica, né? E eles percebiam que em tudo na natureza há ordem, a proporção, a regularidade, a beleza. Né? Então vimos até um vídeo, né, que expressava essa ideia. Mas além disso, uma outra propriedade de tudo que a gente considera belo é a integridade, é o acabamento. Né? Então aquilo que falta alguma coisa não é plenamente belo. Então precisamos também dessa nota de integridade para caracterizar o que é belo. E, finalmente, a claridade ou o esplendor, é isso que a gente falava antes, é que o que é belo anuncia, apresenta algo que não está visível diante dos nossos olhos. Isso é impressionante. Né? É além da imagem, é além da música, das notas que estão ali harmonizadas. Aquilo nos remete a outra coisa, é uma luminosidade, isso que a gente falava. Há pessoas que são assim, que não é que necessariamente sejam super bem proporcionadas, mas elas têm essa capacidade de iluminar, né? de nos remeter a outras coisas. Aquilo nos agrada profundamente. Né? É uma nota menos, digamos assim, enquadrável, definível, né? Mas não menos real. Então, recapitulando, falamos da proporção ou harmonia, a famosíssima proporção áurea que a gente encontra na natureza,
e que dá origem à concha de Nautilus. Aqui, o corpo humano, na visão de Leonardo da Vinci, completamente, a gente encontra a proporção áurea em tudo, absolutamente tudo, como a gente também pôde apresentar na aula anterior. E aqui mais um exemplo da proporção áurea, por exemplo, há pessoas que têm as mãos mais proporcionadas, há pessoas que têm as mãos bonitas, não é verdade? O que será? Também, vejam só que lindo, a arcada dentária. Gente, até aí tem proporção áurea, E isso os grandes artistas souberam plasmar também nas suas obras, Então, para dar um exemplo, temos aqui a Mona Lisa, arte renascentista, a gente poderia pensar no Mondrian, mais recentemente, e também aqui outra ideia, quer dizer, como eles trabalham realmente a ordem, a proporção, e isso produz o agrado estético. Ou seja, há algo aqui de objetivo, que não é simplesmente a minha impressão, mas parece que é uma impressão universal. E também, para dar um exemplo bem contemporâneo, o símbolo da Apple, aliás, a Apple se caracteriza pela beleza, de tudo que faz. O Steve Jobs tinha essa percepção, obsessão, pela estética, pela beleza, mas nada aqui é casual, nada aqui é casual, é muito estudado. E a gente acha lindo de morrer, e objetivamente falando. Então, esse era o primeiro elemento, ou algo de objetivo naquilo que é belo. O segundo elemento que nós mencionamos, a integridade ou acabamento. Vejam, por exemplo, aqui, é uma peça bem acabada. Poderia ter a mesma funcionalidade. Posso só fazer uma parte sobre essa Com peça? certeza. Porque eu estou aqui na minha área. É a área da ciência. Quando a gente pega uma linha da Deca. Pode ir? Claro. Pode falar. Não, já me metendo aqui. Já vou pegar. Quando a gente pega um acabamento desse, você entra com design, você fala assim, gente, é o mesmo preço. Como é que pode? Você tem essa aqui é a Easy da Deca, Easy com Easy Y, ou a Duna. É a Duna clássica e a Easy. São linhas muito semelhantes. A Easy é muito mais barata e a Duna é super clássica. O que acontece? A integridade da peça, a Duna não tem emenda nenhuma. A peça é toda soldada, ela tem todo um processo que ela é perfeita. Aí quando um olho não treinado, e eu sou profissional disso e a gente usa as duas peças, porque o efeito, o borrão dele, você vai achar o banheiro bonito igual. Só que quando você pega na outra, quem falou que trabalha com joia? Você, né? Quem trabalha, isso chega no nível da joia também. Você pega, por que esse brinco? Você não tem emenda nenhuma, não tem nada, é uma perfeição pensada no design e no acabamento e na execução. Isso torna uma peça de um banheiro completamente uma é 4 vezes mais cara do que a outra. Aí você fala assim, tudo bem, custa R$200 uma torneira, a outra eu vou pagar 1.000, ou vou pagar R$800 e tudo bem. Mas quando você multiplica para 4 banheiros, 12 torneiras, mistura a planilha, a casa, aquilo se encarece demais a construção. E o que acontece? Qual é o gatilho aqui da coisa da minha área? É você esteticamente se educar, perceber o ponto ali em comum e você vai escolher de acordo com o seu bolso. No contexto final, o banheiro vai ficar bonito, os 2 banheiros vão ficar bonitos. Só que um banheiro vai estar dentro de um budget e o outro banheiro vai estar dentro do outro budget. Mas não vai ser o dinheiro que vai determinar se aquilo é bonito ou não. Então, aliás, muito ao contrário. Às vezes você tem um negócio que é caríssimo, é cafonérrimo, horroroso, que é de mau gosto, que é mal... É verdade. E uma coisa que é mais... Então, pegando essa coisa da integridade do acabamento para explicar porque, às vezes, você vê coisas Tem 2 momentos. Tem o design, que é a assinatura de quem fez, que você tem um pensamento artístico por trás de quem assinou, e tem em si a integridade do objeto. Você pega uma cadeira que não tem parafuso, que não tem emenda, que aquilo foi lapidado de uma forma artística, artesanal, que você vai customizando, que faz isso explica por que uma peça é tão mais cara do que a outra e por que as pessoas falam, nossa, que lindo, que legal, e você tem um valor ali que não necessariamente um olho desatento pesca, entendeu? Continua, muito legal, muito obrigada. Aqui é o exemplo prático, do que é algo objetivo, que está na realidade, e que nos produz esse agrado.
E, finalmente, a ideia de claridade, né? Ou esplendor, né? Que a ideia, um vitral talvez representa muito bem, né, o que a gente quer dizer com claridade, porque se a gente pensar quando foram desenvolvidos os vitrais, especialmente durante a Idade Média, era preciso muita técnica. Mas o efeito é incrível, porque não havia luz elétrica. E, no entanto, a gente vê, né, a luz varando, né, através de um vitral com desenhos, com formas, com cores maravilhosas, né? E o que é isso? É o esplendor, né? É aquela luminosidade que transparece, né, naquilo que é belo. E isso a gente pode falar do rosto de uma pessoa, de qualquer realidade que a gente considere bela, um pôr do sol, né? Vocês veem, eu gosto muito do pôr do sol. Enfim, né, quando eu era menina, eu morava no Rio de Janeiro, né? E morava, uma das meus passeios prediletos era ir caminhar só para ver a cidade anoitecer, né? A Baía de Guanabara anoitecer, que é realmente um espetáculo, né? Maravilhoso, né? Por quê? Porque isso nos remete a muitas outras coisas, né? Eu diria que é quase impossível não fazer oração, né, diante de certas realidades que a gente contempla. Portanto, né, o que há de objetivo na beleza? Né? O que nós podemos entender que é objetivo? A beleza, e esse é o ponto importante, está vinculada à realidade. Né? Há, objetivamente, realidades belas. Né? Por outro lado, o agrado estético está relacionado à ordem, à harmonia, ao acabamento, a essa claridade, a essa luminosidade, né, que há naquilo que nós entendemos, né, que nos remete a um juízo que não saberíamos expressar matematicamente por quê ou como, mas o fato é que nós ficamos extasiados, né, dependendo daquilo que a gente contempla, observa, ouve, toca, tudo isso nos produz esse agrado profundo que é subjetivo, mas diante de algo que é objetivo. E existem muitas profissões associadas a esse senso estético. Né? Tá aqui a designers de interiores, artistas, pessoas que lidam com moda, né? Com maquiagem, com colorismo. Está aqui a Jennifer, né? A Angélica. Né? Por quê? Porque há pessoas que têm esse olhar atento, esse olhar treinado e essa capacidade, né, de nos fazer também participar disso. E nos traz felicidade, porque nos traz beleza ao nosso redor. Né? Então, é intuitiva essa ideia de que se formos mais belos, se tivermos mais beleza ao nosso lado, a gente vai ser mais feliz, porque isso é profundamente arraigado no coração humano, o anseio pela beleza. É isso a gente, quando estuda a história da arte, nas mais remotas civilizações, né, havia a necessidade do ornamento, do adereço. Né? Por quê? Porque a nossa vida não é feita só de utilidade, de funcionalidade, mas também de beleza. E os filósofos gostam, né, de perceber e, de alguma maneira, tentar decifrar esse mistério. Mas como é que a gente passa da fundamentação objetiva da beleza para a percepção subjetiva? O que é que aconteceu, né, que fez com que, na era contemporânea, o subjetivo ganhasse um valor absoluto, quase, eu poderia dizer, arbitrário. Eu gosto, é lindo. Você não gosta, azar o seu. Né? Ou, meu desejo é bom. Se eu desejo, se eu me sinto bem, está ótimo, independentemente de qualquer juízo moral em relação àquilo que eu faça. Então, a gente percebe uma grande subjetividade, um grande individualismo, né? Tanto na ética quanto na estética contemporânea. A gente vai a uma, sei lá, né, uma apresentação artística qualquer e, às vezes, surpreende, porque aquilo não agrada, né? Não fala ao nosso coração, porque talvez fale ao coração de quem está lá apresentando, mas não ao meu. Não há essa universalidade. Há uma grande ênfase no subjetivo. Né? Agora, o que aconteceu na história da civilização, e a gente sempre acaba se remetendo aos gregos quando fala de filosofia, que fez com que a arte anterior, né, a Sócrates, Platão, Aristóteles, né, o período arcaico, né, tivesse um tipo de arte. No período clássico, a gente vai encontrar um outro tipo de arte que vai se aproveitar muito da proporção áurea, começando pelo Fídias, né, que deu origem ao número Φ, né, da proporção, em homenagem a ele. E faz com que essa arte se apresente como universal, né, até hoje, até na Apple, né, a gente vê a aplicação. Né.
Então, o que houve, gente, foi a descoberta do conceito de alma, que é o que dá unidade, organicidade ao que a gente representa. Então, para ilustrar, eu vou apresentar aqui uma obra do período arcaico. O que a gente vê aqui? Eu diria unidade, integridade versus fragmentação e dispersão. O que a gente percebe aqui fundamentalmente? Fragmentação. As partes que se articulam no corpo não de uma maneira orgânica. Quando Sócrates e Platão vão falar da alma, desse princípio espiritual que organiza tudo, que dá unidade, a gente entra no período clássico, que vai atravessar a história. Por quê? Porque há uma unidade, há uma integração. Na mesma variedade, os membros não se modificaram, são exatamente os mesmos. Mas isso é incrivelmente atemporal, E aqueles artistas que sabem utilizar isso dentro do seu estilo próprio, porque isso, obviamente, é o que dá a liberdade, Cada artista tem um estilo, cada pessoa tem o seu estilo, não precisamos ser uniformes, isso não necessariamente significa artístico. A uniformidade não é a mesma coisa que a beleza. A gente vê, por exemplo, aqui Michelangelo, que representou o rosto da Pietà, de Nossa Senhora da Piedade, quando recebe o seu filho morto nos braços, nesse momento. É um rosto jovem. Ele foi até criticado, o Michelangelo, por essa razão. Porque diziam, bom, se Jesus teria mais de 30 anos, a mãe teria que ter, no mínimo, próximo dos 50. E, no entanto, não parece. E a resposta do Michelangelo, do artista, com toda a sua liberdade e efusividade. A pureza torna a alma eternamente jovem. Foi isso que eu quis plasmar, a alma. Ele quis plasmar a alma. E é fascinante quando a gente, enfim, se defronta, 250 milhões de detalhes, que numa obra clássica como esta, Então, será que esse padrão clássico se opõe à liberdade, se opõe à individualidade, aos valores da alma? Eu entendo que não, porque cada artista faz o que quiser, Mas ele parte da realidade, E essa conexão com o real é que torna certas realidades realmente maravilhosas, porque une o objetivo e o subjetivo, o estilo, a poesia. Isso é de uma liberdade infinita. Então, voltando aqui ao tema, a beleza, ela também transparece nos gestos, ela também transparece nas atitudes. Podemos ser pessoas muito bem proporcionadas e lindas e, no entanto, desagradáveis. Não produz agrado estético contemplar. Por que será? A beleza se traduz no porte exterior também. A proporção ou harmonia, a integridade ou acabamento e também a claridade, a luminosidade é de dentro para fora, é algo que vai transparecer necessariamente. A gente chega em determinados ambientes e a gente se acha e a gente se encontra. Mas estilo é estilo. Haverá diferentes estilos e a gente pode se conectar melhor com um do que com o outro, isso não tem nenhum problema. Mas há algo ali em comum que a gente observa, em diferentes estilos, em diferentes épocas, em diferentes culturas, que produzem um agrado estético. Que impressionante, essa conexão e essa contradição aparente entre aquilo que é universal e aquilo que é individual e subjetivo, que pertence a cada um. Que cada pessoa tem a sua individualidade, o seu gosto. E aí, talvez, podemos pensar assim, quando os filósofos, a partir de Sócrates, Platão, Aristóteles, falam da pessoa humana, eles vão falar precisamente dessa integração entre os nossos sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, a forma como a gente conhece o mundo, a nossa memória, que evoca tudo isso, a nossa imaginação, que projeta, e a nossa intelecção, a nossa mente, a nossa inteligência, que é capaz de abstrair do que há de concreto, individual e singular em cada realidade e ficar com a ideia. E a partir dessas ideias, buscar as boas ações, porque nós somos livres. Nós temos a capacidade de nos autodeterminarmos e por isso mesmo somos responsáveis pelas nossas decisões. E as nossas ações podem ser mais ou menos belas.
E as nossas ações podem nos levar a ser mais ou menos felizes. Então, o que faz com que as ações possam ser belas e podem, ao mesmo tempo, nos fazer felizes e nos fazem bem, né? Aristóteles faz essa total conexão entre agir bem e ser feliz. E há mesmo essa conexão, é algo que a gente experimenta na nossa vida. A gente está feliz, a gente está bem, a gente está em paz, né? E a gente até fica mais bonita, né? Não se sabe bem por quê, né? E é o contrário, né? Estamos mal, né? Estamos na pior, né? Então, o que será que aconteceu, né? Então, essa mágica, né, de descobrir os valores da alma, que dão unidade, integridade, acabamento, harmonia, proporção entre o que nós expressamos e o que nós somos, que foi exatamente o que não aconteceu com Dorian Gray. O seu interior estava totalmente deteriorado e a sua aparência totalmente mantida, mas era uma mentira. E depois acaba mal, né, o romance. Então, uma coisa é a técnica, o estilo, que é algo pessoal, que cada um terá o seu, né, um modo característico de fazer e, por isso mesmo, livre. Não está amarrado a determinados padrões, né? A liberdade, a efusividade do espírito, a criatividade que ultrapassa, transcende qualquer limite, qualquer padrão, né? Por isso há pessoas que são artistas, né, de qualquer ramo, né, do mundo que a gente possa imaginar, né, desde a música, né, a pintura, o trabalho artesanal, o trabalho de escultura, né, o trabalho de ornamento de uma casa, o trabalho de autocuidado, personal stylist, enfim. Temos, assim, muito de liberdade, de estilo, de adequar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa maneira de ser com aquilo que a gente se apresenta, com aquilo que está ao nosso redor, né? A gente até brincava que, às vezes, a gente não pode, né, por exemplo, num ambiente de trabalho, não tem como fazer o seu ambiente, porque aquilo pode ser algo exterior a você que lhe foi oferecido. Mas a gente pode ter os nossos cantinhos da alegria, onde a gente tem algo ali que nos traz, né, uma felicidade, né? Olhar, perceber, estar próximo, enfim. Temos que ter as nossas estratégias, porque a gente precisa, né? Faz parte da nossa existência. Então, gosto subjetivo não é o mesmo que bom gosto, né? Existe mau gosto, né? Assim como existem más ações. Não é porque a sua que está ótima, não. A sua ação é horrível, né? Péssima, né? Então, subjetivo não é o mesmo que arbitrário. É claro que a gente respeita os gostos, as maneiras de ser, né? Mas existe também uma coisa que é a realidade ao nosso redor. A realidade do nosso ser, do ser dos demais, da natureza. Ai, mas é que eu adoro matar morcego com estilingue. Bom, eu me sinto super bem, né? Ok, mas não é por isso que isso é bom, sublime e belo. Não, não necessariamente. Porque há uma conexão entre o real, o ético e o estético. Mas isso não significa que nós não sejamos e não possamos e não devamos ser livres. Descobrir o nosso próprio estilo, a nossa maneira de ser, de se apresentar e de criar beleza ao nosso redor, né? Isso parece um paradoxo, mas não é. Aguardem os próximos emocionantes episódios da próxima aula, né? E, finalmente, a única equação que funciona, né? Um interior bem cuidado irá resplandecer um exterior mais luminoso, né? Depois, a verdadeira beleza está na ordem do nosso interior, né? Isso também é assim. A beleza só ficará manifesta quando a razão, a vontade e os sentimentos funcionarem de modo ordenado e proporcional. Esta é a alma, né, da arte clássica, essa harmonia da pessoa, né? As suas paixões, as suas emoções, os seus desejos, os seus impulsos e a racionalidade e a liberdade. Essa integração da pessoa no âmbito das virtudes, que tem muito a ver com a felicidade, né? Então, esse é o segredo da arte clássica, né? De encontrar essa harmonia na diversidade que é cada interior, né, de cada ser humano. E, principalmente, finalmente, descobrir, aceitar e expressar com a máxima harmonia e verdade, né, o próprio eu, né? Então, para a gente tratar disso, né, de expressar, aceitar, descobrir, né,
A gente vai conversar com a Cissa Rego Macedo, que está aqui, né? E a Ana Paula, nossa fotógrafa querida, né? Que vai tratar sobre esse assunto em fotografia, né? Aplicações práticas de estética e bom gosto. Vamos lá. Cissa, com a palavra. Primeira coisa, eu queria agradecer a minha queridíssima Nazaré pelo convite. Ela me convidou, me convidou domingo, eu acho. Cissa, sábado de manhã você pode ir lá na obra fazer? Eu falei, posso. Eu tinha uma semana estava em lançamento, ontem fechei meu carro em meia-noite. Eu tive uma semana de vendas, de lives e de coisas. Não preparei essa palestra em termos de slide, de cronograma, nem bullet points eu fiz. Mas agora eu vi que o Espírito Santo me preparou, que ele me botou um coração desse tamanho. Aí eu acho que o que ele queria hoje é que eu falasse com o coração. Então eu queria que a gente fizesse hoje, queria que a gente hoje fizesse uma abertura, a gente abrisse o coração, não para a gente ir para a parte técnica da peça da maçaneta, que eu expliquei ali rapidamente, que a gente chegasse num ponto filosófico sobre a gente falar sobre o bom gosto, sobre a nossa casa, sobre a aplicação prática. Nessas últimas 2 semanas, eu entrei na casa de muitas pessoas e, pela minha atuação na internet, eu venho trabalhando essas coisas. Eu até roubei aqui da tua palestra que você falou, harmonia, integridade... Qual era o último? Acabamento e claridade. Claridade. Aí eu falei assim, vou pegar esse gancho da Nazaré para a gente aplicar isso para a nossa casa, para a nossa vida. Quando a gente chega no final de tudo, a gente está buscando a felicidade, né? Quando a gente fala que quer ficar mais bonita, você quer não só a nossa própria felicidade, mas a felicidade das pessoas que a gente ama. E a gente tem essa missão, a gente está aqui num ambiente na igreja, que a gente quer ser luz no mundo, a gente quer converter, a gente quer agregar, a gente quer amar, a gente quer usar da nossa vida para amar e para a gente fazer uma coisa, deixar um rastro importante na nossa passagem, na nossa existência. Estar aqui com vocês me faz conseguir remar mar adentro e a gente conseguir dar um âmbito mais profundo da minha própria atuação como designer de interiores, do sentido mesmo de missão, da casa, das famílias, porque é muito além de, na internet, num mar aberto daquele, numa multidão que não tem a profundidade que a gente consegue ter aqui, a gente está ali falando de design, de arte, de marca daqui, de coisa, de casa, de uma organização um pouco mais superficial. Aqui a gente entra num sentido existencial da nossa relação com a nossa casa. E o ambiente, Deus, antes de construir o homem, antes de criar o homem, ele criou o mundo. Ele criou a água, ele criou a terra, ele separou, ele fez lua, ele fez sol. Ele criou todo o ambiente e depois o homem entra na criação. E o nosso ambiente é muito importante, né? A nossa casa é muito importante. Não só a casa, onde a gente está aqui nesse ambiente dessa palestra, os lugares que a gente vai, os lugares que a gente se sente bem, são os lugares que a gente fica em paz. São os lugares que a gente se conecta com a nossa alma, que a gente se conecta com Deus. Então, pensando na criação e no interiores, eu quero vir hoje muito para nossa casa e para a parte prática. Antes da gente chegar lá na discussão um pouco do bom gosto, mau gosto, queria que a gente pensasse que a ordem precede a beleza. E quando a gente fala em harmonia, que foi o primeiro tópico da Nazaré, existe uma convenção e uma regra, uma estabilidade nos interiores e nas construções, que é a altura da cadeira, que é 45, a gente sempre sabe que a gente vai sentar. Isso gera uma paz na gente. A altura, vocês não sabem, mas a altura da cadeira é 75, a altura da 45, a altura da mesa é 75, a altura do aparador é 80, 85, a altura, o lugar, quando a gente pendura os quadros, existe uma paz aqui do olhar do observador, que é o meio do quadro. Tem uma regrinha de 1,50 do meio do quadro, quando você vai pendurar, essa bandeira tá alta demais. Aqui, ó. Você desce aqui para isso, entendeu? Você não ficar naquela coisa que aquilo vai dando uma desconexão. Então, existe na construção, e assim como existe na natureza, né, nas alturas das árvores, tudo existe uma harmonia interna que nos conecta às coisas. Se a gente chega numa casa de brinquedo, numa casa de boneca, ou numa casa projetada errada... Outro dia eu cheguei na casa até de uma seguidora minha que a gente vai fazer uma gravação, a mesa de jantar dela estava mais alta e o aparador dela estava mais baixo. Ela mandou fazer leigo, fazendo com o marceneiro, sem fazer o decore da casa, né? O leigo sem o decore. Falei, tá tudo errado aqui, porque você chega para jantar numa coisa desagradável e o aparador você tá... Então, assim, existe um senso de harmonia e de proporção
que quando a gente afasta uma mesa, eu mostro isso muito nas lives que eu entro. Quando você chegou no lugar, a mesa tá torta, você andou com a mesa mais aqui. Tira essa planta, tá alta demais aí no meio. Bota a planta aqui pro canto. Coloca o quadro na altura certa. Faz a iluminação adequada. A iluminação amarela, que eu meto lá na iluminação amarela, na natureza não existe a luz branca. A luz branca, que é a luz azul, que é essa luz da tela, que vai a não sei quantos mil kelvins, 6.000 kelvins para cima, que chega aquela luz azul do centro cirúrgico, aquilo é uma luz técnica para você trabalhar. Na hora que o cara está ali abrindo o miocárdio lá, tá fazendo uma cirurgia no centro cirúrgico, mas na nossa casa a luz branca atormenta. Entendeu? Ela não faz bem. Criança que tem questão, as crianças que têm autismo, déficit de atenção, os médicos mandam tirar tudo que é luz branca porque você liga mais, estimula neurotransmissores que fazem um mal danado. Deus, quando fez a natureza, a luz, a iluminação, quando ele começa ao nascer do sol, né, que vai vindo aquele amarelinho, sai da noite, vai passando, chega aquela luz do meio-dia, que é a luz mais clara que tem, nem ao meio-dia a luz é branca. E depois ela vai descendo, quando chega à noite, que é a golden light, quem é fotógrafo? Cadê? Aqui, ó. A golden light, que é a luz dos fotógrafos. O quanto é importante para a fotografia. E a gente hoje que trabalha com Instagram, com imagem, com beleza, o quanto a luz muda tudo, né? Então, assim, quando você chega na luz amarela, na luz aconchegante, nos efeitos de luz e sombra, né? Que é quando você fala no barroco, né? O que é o barroco? Aquela coisa dramática, Caravaggio, luz e sombra, aquilo vai dando uma dramaticidade, vai dando um desenvolver da nossa alma, dos nossos sentimentos. Então, a nossa casa, o jogo de iluminação, que você tem um abajurzinho aqui, você tem ali, tem a luz quando está tudo mais claro, estamos estudando, vamos jantar, dosa. Então, assim, o homem contemporâneo perdeu essa conexão. Eu estou falando da natureza e estou falando do interior. Estou falando da natureza e estou falando do interior. Perdeu essa conexão, esse senso, essa sensibilidade daquilo que nos eleva e nos deixa bem. O que aconteceu com as construções? Brasil paralelo, modernismo, que eu, afinal, adoro várias coisas do modernismo. Depois a gente debate esse assunto, mas eu digo assim, as essa desumanização, caixote, essa coisa de que a madeira, esse negócio de que o velho é ruim e o novo é bom. O que era antes é ruim, essa maluquice do nosso tempo, de que quando você vai se mudar, você joga tudo fora, porque bom é quem tem a casa nova. Mas não, peraí, mas quem tem móvel antigo que veio da avó, que herdou... Tem umas casas que são muito chiques e elegantes que te dá uma paz de espírito. Você voltar naquela casa daquela tua tia 10 anos depois, tem aquele móvel lindo da tua família. Quando você vai a Paris, você vai ao Louvre. 3 séculos depois está o Louvre lá, tudo lá igual. Entendeu? Aquilo vai te dando uma estabilidade. E a gente aqui, latino-americano, mal formado, ignorante, porque acha que o novo veio, sabe? Essa coisa, chegou aqui, rapou tudo, jogou tudo fora, começa tudo de novo. Cidade nova, bairro novo, prédio novo, compra na chave. Acha que isso que é bom. A gente tem uma cultura de destruir o que é novo, de destruir o que é antigo e colocar o que é novo. Nessa semana, fazendo live, uma seguidora minha, ela é uma loucura. Ela morava num apartamento lindo em Copacabana, com um taco de madeira, aquele taco lindo, todo machetado, um trabalho que não se faz mais. O trabalho de taco, que é o que tinha nos palácios, a madeira, o piso de madeira, tábua corrida, você vai num palácio na Europa, qualquer um. O piso frio, que são as pedras, né, as pedras naturais, mármore, granito, as pedras que sejam, eram os pisos das varandas, e os pisos internos das casas sempre foi madeira. Seja as tábuas corridas, seja os taquinhos. Isso é um trabalho que, antigamente, as construções entregavam isso. Até, inclusive, muitos prédios modernistas e lindos, maravilhosos que tem. Hoje, a construção, hoje em dia, não entrega mais isso. Ela entrega o porcelanato e, quando mais, hoje em dia, entrega até no contrapiso um porcelanato que imita uma pedra que ele já não era mais. Então, pelo fato da construção civil, hoje em dia, te entregar um apartamento no 42º andar com o porcelanato que imita um mármore, o homem contemporâneo doido, desregulado, acha que aquilo é melhor,
do que a casa da avó dele, no interior. E a casa da avó dele, que foi construída lá atrás, com piso de taco, aí ele fica assim, não, isso aqui é a casa da avó. Isso aqui é coisa de velho. Então, aqui, a gente tem aqui no Brasil uma loucura, uma maluquice de achar que o que é construído agora é melhor do que o que foi feito no passado. Aí o que acontece? Destrói o passado, e você pega o centro de São Paulo, que é o lugar mais lindo do mundo, o centro do Rio de Janeiro, Olinda, Salvador. Gente, eu tenho vontade de chorar, juro pra você. Eu tenho vontade de chorar quando você vê o que foi feito com as cidades, com a que a gente não tem essa culturalidade de preservação. E o que a gente faz. Não bota a culpa no governo lá, não. Aí, o povo aqui vai lá, compra um apartamento, arranca, voltando a seguidora de Copacabana, que ela um apartamento lindo em Copacabana, pé direito alto, tinha sanca, boiserie, tudo original. E aí, o piso, o que aconteceu aqui? Botou essa cerâmica desse tamanho, o que houve? Ah, Cícero, eu tinha um cachorro que ele fazia xixi na madeira. Aí eu achei mais prático arrancar toda a madeira, porque ele fazia xixi, dava cheiro de xixi na madeira, e ela foi lá, arrancou. Eu falei, mas cadê o cachorro? Ah, já morreu. Aí o que aconteceu? O cachorro morreu. A gente vive hoje um mundo da funcionalidade, da praticidade, que você arranca a madeira que foi construída, uma madeira cara, essa madeira não existe mais, não tem mais peroba do campo. A madeira acompanha o tempo, né? Você pega as antigas, era peroba do campo, vamos lá atrás, pau-brasil, acabou, não tem mais. Jacarandá, acabou, não tem mais. Peroba do campo, tem uma outra, carérrimo, quem consegue botar a peroba do campo na casa. Aí vai vindo IP roxo, IP não sei das quantas, até chegar com Cumaru. Hoje em dia a gente está no Frejó, no Carvalho americano, são as madeiras contemporâneas. A madeira também acompanha o tempo. Quando chega numa construção, pela madeira, eu que sei, eu digo de que época é aquela construção. Então aquilo tudo está falando. O homem contemporâneo, a galera quer funcionar. Ela quer um piso que não dá trabalho, ela bota vidro em cima da mesa de jantar, porque ela não quer tocar na madeira. Então, assim, isso vai te dando uma dissonância cognitiva dos materiais e a gente vai se desensibilizando e você não sabe mais o que é a sensação de tomar banho num banheiro que você pisa na pedra. Pisar no granito e receber a água gelada na cabeça, ou no mármore, ou em qualquer pedra natural, é muito mais gostoso e te reconecta muito mais do que você pisar num porcelanato. Entendeu? Qualquer que seja. Não estou condenando porcelanato, acho que em 90% dos meus projetos eu uso porcelanato porque é o nosso material contemporâneo. Entendeu? Não precisa ser porcelanato que imite alguma coisa. Porque eu queria também falar agora um pouco dessa coisa da integridade. Falei da harmonia, das proporções, dos tamanhos, que aquilo nos organiza, aquilo dá um senso de confiança. Você confia que se você for chegar na tua casa, você me chamar para jantar na sua casa, a cadeira vai ter 45, a mesa vai ter 75, eu não vou chegar lá. Entendeu? Assim, você tem um negócio, você tem uma confiabilidade. Que aquilo, não, inclusive a mesa. Quando você coloca a mesa, as regras da etiqueta da mesa posta, garfo do lado esquerdo, faca do lado direito, copo do lado direito, prato de pão do lado esquerdo, talher, não sei o que. Aquilo tudo é uma linguagem. É uma linguagem que aquilo vai te comunicando. O garçom, na hora que serve, você serve pelo lado esquerdo, tira pelo lado direito. Isso é uma linguagem de séculos e séculos, que todo mundo acabou com isso. O homem contemporâneo foi... Isso é uma agenda, a gente sabe. Isso é uma agenda que vai destruindo as coisas. E a minha irmã morou em Cuba, entendeu? Em Cuba não existe etiqueta de nada, de nada. Você come... você acha que é frescura? Que o povo te ensina a cortar direito, pegar? Tira tudo e bota a gente aqui igual bicho para comer, para se organizar. Se você não tiver a noção, inclusive de caridade, não vou pegar todo o bife aqui, você tem uma noção. Você se serve, está toda uma fila de gente para se servir, você vai lá... Então assim existe uma agenda para destruir a nossa relação com a nossa casa, com as nossas coisas. Isso vai nos desensibilizando. Aí o que acontece? O homem e a mulher contemporâneo saem de casa, a casa fica cada vez menor, você recebe, faz o seu aniversário no restaurante, você faz a festa da criança no buffet, você faz não sei o que, não sei aonde, você não faz mais, você sai de casa, a sua casa é só para você funcionar,
E vocês todos aqui querem um negócio que seja prático. Você não quer. Ou você quer botar vidro em cima da mesa de jantar. Você quer um negócio que você passa o pano e coisa. Aí o que acontece? A tecnologia, ao invés de nos ajudar, ela vai nos desensibilizando. Porque aí você começa, você toca no negócio, você não sabe se aquilo ali é pedra, é madeira, é MDF, é porcelanato. O tecido, você não sabe se aquilo é linho, se aquilo é algodão, se aquilo é seda. Aquilo tudo é poliéster, polipro, das quantas, lycra. Aquilo é tudo sintético. A planta, flor, que é uma das coisas mais importantes, entendeu? Olhai os lírios do campo. Nosso Senhor falou isso pra gente. Olhai os lírios do campo. Olha para aquilo ali, uma flor natural na sua casa. Quando você manda uma flor para uma amiga, quando você recebe uma flor, a flor natural, ela é rápida, ela vai morrer. Aquilo é breve, você vai contemplar. Mas o povo não, o povo vai lá e pega a flor morta, múmia, passa um negócio de silicone e cria uma parede de planta fake lá, que aquele negócio está na moda. Eu detesto aquilo. Parede de planta de plástico. Gente, aquilo desumaniza a gente. Entendeu? Ou bem você vai ter um jardim, que você vai lá, seu jardineiro vai cuidar do negócio. O homem contemporâneo, a planta falsa, a madeira que é porcelanato, a madeira que é MDF, o vidro que você não toca. Quando você pega uma mesa de fazenda. Uma mesa de fazenda de madeira vivida. Gente, tem marca, claro que tem. A gente também tem marca. Então, assim, e aquela mesa daquela madeira antiga, aquilo o tempo vai contando a história do que aquilo foi acontecendo. Então, assim, tem uma integridade do material e um fetiche louco pela praticidade que nos desumaniza. Então, assim, o que eu tento sempre propor, obviamente, que dentro da realidade, porque todo mundo tem filho, todo mundo trabalha, todo mundo tem um monte de coisa para resolver, você tem que encontrar um ponto de verdade na sua casa, porque aquilo a sua alma vai captar quando você tem uma flor natural, quando você toca na madeira de verdade, quando você pisa na pedra. Um é gelado, outro é quente, outro é colorido, a luz. Então, assim, esses elementos da natureza são fundamentais para você chegar num resultado de bom gosto e num resultado que vai te dar feliz. Ainda não cheguei no ponto de estética e de coisas pessoais, tá? Então, assim, é muito importante a gente ter um contato dado na nossa alma com aquilo que é de verdade. O linho, a seda, o algodão, a pedra, a madeira, o aço, o ferro, e aquilo tudo está representado nas suas categorias específicas de cada coisa na sua casa. Usamos materiais contemporâneos, uma coisa que imita... Eu uso piso vinílico? Uso. É o meu piso ideal? Não. Mas a gente coloca piso vinílico? Coloca, porque o cara não tem dinheiro mais para botar madeira. Mas se a gente tentar não destruir o que a gente já tem e usar a tecnologia no limite do que é bom, tá ótimo. O conhecimento e a tecnologia vieram para nos ajudar, não para nos desumanizar. Então, assim, tem essa parte da integridade do gosto e do material. Porque quando você chega numa casa que é tudo de mentira, aquilo não é de bom gosto. Você gasta dinheiro, você com muito espelho, muito brilho, muito vidro, aquela coisa que reflete demais, aquilo não é natural. Quando você vai para a natureza, você vê a cor da grama, a cor dos troncos, aquilo não é... Existe o espelho das águas, sim, mas ele tem uma proporção, não é tudo dentro d'água, entendeu? Então, assim, é interessante a gente se perceber, aguçar a nossa sensibilidade, e só um olhar contemplativo, só um olhar que reza, consegue chegar nisso. Porque um olhar que só funciona, ele não vê, ele não enxerga. A pessoa não percebe. A pessoa não vê. Aí, quando que a gente faz? Chega na casa da pessoa e fala, arrasta aquilo para ali, muda aquilo de lugar, tira esse tecido muito sintético, estofa por uma... Aí você vai humanizando, aí a pessoa começa a amar a casa dela. Ela começa a adorar a casa dela. Aí ela vai lá, não, vou mudar isso aqui, tá melhor, vou melhorar. Aí vai vindo uma coisa da excelência e você vai criando aquele ambiente vai passando a ter uma vida, tá? Do ponto de vista para fechar, do bom gosto, do mau gosto, o que eu acho que existe? Existe a circunstância da realidade e da onde você está posicionado.
Você não pode chegar na Avenida Vieira Soto, no Rio de Janeiro, em frente à praia, 40 graus, com aquele céu azul do Rio, aquele mar, aquela coisa, e você fala, eu amo, o meu sonho é ter um chalé suíço. Eu amo um chalé. Eu vou fazer aqui uma cabana suíça de madeira, eu vou fazer uma coisa xadrez, eu vou botar... o meu sonho é ter um chalé. Fala assim, tá bom, amor, mas você tá na praia, você tá no Rio de Janeiro, você tá aqui na Avenida Boa Viagem, em Recife, você não tem condição, isso aqui... Então, assim, o externo... são 3 pilares para você definir o estilo e a gente começar a falar de bom gosto. Não tem como dissociar isso. Primeiro é a localização, aonde você está. Entendeu? Um apartamento na Avenida Paulista, aqui em cima, você não tem as mesmas características do que um apartamento na beira da praia, em Maceió. Entendeu? A cidade é outra linguagem, a temperatura, a cor do céu é diferente. As cores em São Paulo, elas se manifestam completamente diferentes do que as cores em cidades solares, tipo Rio, Vitória, Recife, Salvador, que você tem aquele céu estourado, azul. É diferente. São Paulo é mais acinzentado. É menos saturado. Quando a gente fala de cor, a fotógrafa, saturação, né? Você é mais cinza, você tem mais presença de cinza, menos presença de luz. Então, assim, dentro disso, a gente passa frio, tem frio. Então, assim, os materiais, o ambiente, a cidade, o bairro, o prédio vai te sinalizar o estilo que você vai fazer. E, por último, o seu estilo pessoal. As suas raízes, a sua trajetória, da onde você veio, o que você gosta, o que fez parte da tua criação. Entendeu? Você foi criada na beira da praia com uma rede, tomando água de coco. Não, Cícera, eu sou da fazenda, eu sou filha de fazendeiro. Meu avô plantava café. As minhas referências são outras. Então, assim, entendeu? O homem do campo, o homem da praia, os países mais de glacial mesmo, que tem neve. Então, assim, a gente não pode ser tão dissociado e ficar no Pinterest salvando referências da Dinamarca, que é lindo. Mas você está lá na Dinamarca. Sim, você gosta de estilo escandinavo? Adoro, claro que eu gosto, mas tem algumas madeiras que tem lá na Dinamarca que não existem nem no Brasil. Aquela madeira pálida, seca. Na Dinamarca, a cor da Dinamarca é outra, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar mais... Para ter um negócio de bom gosto, você tem que estar integrado em quem? Onde você está, em quem você é. Aí, dentro daquilo, você vai falar as cores que você gosta. Aí não tem discussão. Aí, gosto é gosto mesmo. Eu, por exemplo, não gosto de roxos, fux, embora fique super bem. Porque é negócio de cartela, essas coisas de consultora de estilo, essa cor aí fica ótima pra mim. Essa aqui também, ó. Isso aqui eu fico ótima. Mas não curto isso muito em decoração. Eu não gosto de berinjela, mas gosto dos verdes. Mas não tô dizendo que é de mau gosto, não, tá? Você pode ter casas lindas pelo existem coisas que não é do seu gosto, mas que não é de mau gosto. A bússola final é essa. É você falar assim, cara, isso aqui é a cara da Nazaré. É lindo, vou comprar para ela. Tem nada a ver comigo, nunca teria na minha casa. Mas é a cara dela. E o meu papel como designer de interiores, no sentido de servir, aí sai a personalidade da Cissa, entra a Cissa a serviço da Ana Clara. Ana, o que você gosta? Se eu botar uma arte contemporânea lá, o Guilherme vai me mandar embora na hora. Não é isso, mas falando um pouquinho, só pincelando um pouco da arte contemporânea. Tem muita narrativa errada. Coisa que você tem que gostar porque tem que gostar, mas tem muita coisa boa também sendo feita. Existem artistas contemporâneos que sempre vão beber no clássico, que estudam a música clássica, que estudam as artes clássicas, e que no mundo de hoje estão produzindo coisas do tempo de hoje, porque a gente não pode, seria uma heresia, a gente condenar o tempo de hoje. Porque nós não estamos preparadas para morar lá no Palácio da Jovem Rainha Vitória. A gente vai achar um porra aquilo, aquela quantidade de passamanaria e não sei o que, a gente vai sair com um corpete, uma Maria Antonieta louca. A gente não está nesse lugar. Então, assim, o homem contemporâneo, a gente tem que estar, sim, integrado no tempo de hoje,
fazendo a decoração contemporânea hoje, sim. Eu não subo hoje uma casa do século XIX, ridículo. Las Vegas, Disney, tipo Epcot Center. Eu subi uma casa hoje do século XIX, não existe. Eu posso beber no século XIX. Beber lá atrás, no barroco, no rococó, e aquilo ali trazer minhas referências, eu aprender cores, eu ver as proporções, eu ter uma cliente que seja minha irmã é um pouco mais clássica até, muito mais do que eu. E você ter uma cliente que você vai usar elementos do romantismo, babado, floral, estampas, detalhes, adornos. Quando você escolhe um talher, você vai escolher uma garfo e uma faca. Você pega um talher que é mais minimalista, você pega o Manchester da St. James, por exemplo, que é um lindo, mega minimalista de prata, retão. E tem o Pearl, que é o Pérolas, que é todo de bolinha, lindo, mais romântico. Um é mais contemporâneo, outro é mais romântico. Qual que tá errado? Não tem. Cada um vai ter o seu estilo. Ou, de repente, hoje, hoje em dia a gente é tão chamado a ser tantas coisas que pode ser que você queira fazer hoje uma mesa bem minimalista, bem contemporânea, zona, e tem um dia que você quer fazer uma mesa clássica, com babado, com guardanapo de linho, com cristal. Não tem, assim, mas o importante é você saber onde é que você está navegando, você ter linguagem, você não ser uma analfabeta estética. Você educar o seu gosto, aí só vai fazer isso como? Bebendo na história da arte, bebendo na história, e você entendendo onde é que a gente está. E a gente está no tempo de hoje, e tem arquitetos maravilhosos, existem construções. Não é para demonizar o tempo de hoje. Não é para... Pelo amor de Deus, isso é uma loucura. Aí é uma alienação, porque a gente vai sair... A gente foi encarnado aqui hoje, Deus botou a gente aqui hoje. Então a gente tem que santificar no hoje que a gente está. Então, assim, o bom gosto e o mau gosto, ele está muito relacionado à falta de informação e a essa desconstrução de que o feio é bonito, bonito é feio, e não é. O nosso coração... Olha aqui, eu tô com ele aqui, eu achei grandão aqui. O nosso coração, ele vai sinalizar. Aí eu falo para vocês, sejam incansáveis. Não sai de casa enquanto você não estiver se sentindo linda. E não deixa a sua casa, enquanto a tua casa você não estiver achando ela linda, ai, tá esquisito, não gostava, vou mudar. Arrasta o móvel, troca de lugar, se instrui, reforma, busca outra coisa, mas busca. A gente tem que tentar, a gente não pode desistir de tentar a busca da beleza e da excelência, porque a gente chega, a gente transcende. A ideia é a gente tem ter um olhar contemplativo para buscar. Porque quando a gente organiza a partir da ordem e a gente encontra a beleza nessas coisas, a gente encontra Deus, a vida flui, a mágica acontece, né? Então, acho que eu vou terminar. Tá bom, acho que já falei demais, nem Nazaré? Não, sem jamais demonizar o nosso tempo de hoje. Tem um salmo que eu amo, e eu vou finalizar fechando ele, que é o seguinte: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Obrigada. Obrigada, Cissa. Vamos agora ouvir a nossa queridíssima Ana Paula, nossa fotógrafa. É difícil falar depois da Nazaré e da Cissa, né? A Cissa já deu spoiler da minha aula. Assim, a minha explanação vai juntar a parte da Nazaré, das formas, com a parte da Cissa, que é do bom gosto, de a gente cultivar o nosso olhar. Então foi algo que eu fui também aprendendo dentro da fotografia. Todo mundo é um fotógrafo, na verdade, porque a gente carrega uma máquina no bolso, que é o celular. Então, uma das nossas práticas é justamente treinar o nosso olhar usando o celular. Então, vocês vão depois falar, tem uma gradezinha, que vocês têm a regra do terço, e aí com essa gradezinha vocês já vão treinando o seu olhar na própria composição. Então, dentro da estética da fotografia, né, que a gente, o geralzão, a gente vai ver combinações de cores, que a gente estuda muito o círculo cromático, principalmente quando a gente vai estar trabalhando nos nossos cenários. No meu caso, que faço a parte dos recém-nascidos, então isso é importante para a gente, para ter uma harmonia de cor, porque às vezes a cor que o pai gosta não é exatamente uma cor que vai ficar bonita naquele momento da nossa fotografia, mas tenta respeitar. Então, tenta usar uma cor mais clarinha, então a gente vê no círculo cromático. Aí depois, assim, tem a composição, que vai estar na arte, que a Cissa falou do Rembrandt e do Caravaggio, e aí vocês vão entender porque a gente trabalha o claro e escuro. Nas esculturas, porque as esculturas gregas, elas trazem essa leveza, o posicionamento, que é o que a gente usa dentro da fotografia. E depois nas formas, que
volto de novo na aula da Nazaré, que tudo da gente é geométrico. Então, a porta aqui é quadrada, eu tenho um funil, as igrejas têm às vezes estruturas que são triangulares, né? Por exemplo, a igreja que eu vou, ela é um triângulo. Então, a forma geométrica, ela está no nosso dia a dia. Tem como a flor que ela falou do Fibonacci, né? Do caracolzinho, aquilo está no nosso dia. Então, a gente aprende justamente isso, todas as cores, as suas degradações. Quando a Cissa fala de saturação, é justamente uma cor menos saturada dentro do verde. A gente tem um verde menos saturado por um verde mais saturado, um verde mais vibrante. Então, a gente usa essas tonalidades de cor. E sabendo isso, a gente faz a combinação das cores. Então, se eu tenho um triângulo, se eu pego essa sequência, falo que são análogas. Se eu pego o amarelo com o roxo, eu uso complementar. E por que a gente usa isso? Para dar a sensação de beleza. Não vou pegar, por exemplo, um vermelho e colocar talvez com roxo, que não vai ficar uma composição muito boa, principalmente, por exemplo, se eu for pegar um bebê, né? Um vermelho, um roxo, não vai. Um vermelho, um preto, não vai ficar bom. Então, a gente usa isso daqui justamente para ter uma harmonia. Então, isso aqui foi o meu primeiro workshop de recém-nascido. Aqui eu só fotografei, mas o posicionamento foi o quê? Da minha professora. Mas veja que os elementos que ela usou para a gente fazer o nosso estudo não foi bom. Eu peguei uma manta qualquer, eu peguei um caixote qualquer, eu coloquei uma touca no bebê, não posicionei ele. A minha edição foi horrível, porque essa aqui é a minha edição, né? Então toda a fotografia é tratada, todo filme, toda a filmagem, ele também vai tratar, ele vai poder dar um ajuste de cor. Então, toda a fotografia que vocês veem no Pinterest, no Instagram, dos fotógrafos, videomakers, quando as pessoas sabem, né, que nem a Cissa, ela sabe essa coisa de editar, a gente sempre dá uma pincelada, coloca uma cor mais saturada para chamar a atenção, ou a gente tira um pouco dessa cor. E aí a gente evolui. É meio que Pokémon, pode passar mais uma. Então, aqui já são fotos minhas, né? Então, a gente usa uma cor monocromática, das tonalidades do rosa, um posicionamento, ó, a posição do bebê é praticamente a mesma, mas uma tá toda desordenada, isso não gera beleza no olhar das pessoas. A mulher vai falar, ai, que fofinho, mas aí, nossa, que fofinho, né? Aqui, o bebê tá praticamente a mesma posição, mas gera um desconforto, principalmente para quem é mãe, vai falar que o bebê estava sofrendo. Ele não estava sofrendo, tá, gente? Juro para vocês que o bebê não estava sofrendo. Mas é uma posição que, para quem é mãe, vai gerar um desconforto, diferente dessa posição. E por que o fotógrafo de recém-nascido faz o bebezinho sempre dobradinho? Porque remete a sempre ao útero. Na fotografia de recém-nascido, a gente sempre quer remeter o bebê naquela posição que sempre está enroladinho. Então, toda vez que ele está dobrado, ele não vai estar machucando. Porque é o que ele estava lá até 10 dias atrás, é onde ele estava, dentro da barriga, apertadinho. Só que aqui vocês veem que por que cria uma certa harmonia, um conforto no olhar de vocês? Porque usei tons complementares, o roxo e o amarelo, e era uma cor que a mãe gostava. E porque eu faço o bebezinho ficar o quê? Redondinho. De novo, aquelas curvas que a gente vai vendo lá do Fibonacci. E aí a gente entra agora na referência principalmente de luz. Então o fotógrafo trabalha com luz, que a Cissa falou. Na luz natural, qual é o melhor horário para a gente fotografar? Ou é no amanhecer, mas ninguém quer acordar às 8 horas da manhã para fotografar. Ou você faz no entardecer, justamente no pôr do sol. Mas o pôr do sol é difícil porque é uma luz que vai embora muito rápido. Muito rápido. Então a pessoa tem que ser muito boa. E aí você usa pode usar a luz do meio-dia? Posso, mas aonde o fotógrafo vai usar essa luz do meio-dia? Na sombra. Porque a luz do meio-dia é uma luz que está muito em cima e vai marcar muito as sombras. Apesar da fotografia usar luz e sombra, nem toda a sombra vai ser boa. Então eu posso fazer fotografia ao meio-dia, mas o fotógrafo vai correr atrás da sombra, ele vai adorar o dia que está nublado, porque vai passar umas nuvens assim, vai dar uma suavidade nessa luz que é tão forte. Mas a gente estuda isso na pintura. Então, os grandes referências do fotógrafo
são as pinturas. E a gente usa praticamente dois pintores, que é o Caravaggio e o Rembrandt. Eu coloquei o Renascimento aqui porque todos esses pintores, eles usam a referência antiga. Mas eu não vou entrar nesses detalhes porque a gente tem uma professora aqui, então eu não vou pagar, né, duas professoras, né, não vou pagar muita vergonha. É só para a gente ver como que era uma pintura na Renascença, que aí a gente vai pegar a Mona Lisa, e como que vai ser no Barroco. Pode passar. Então, a do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, conhecida. Só que vocês veem, eu tenho um jogo de luz e sombra, só que a gente fala que é com uma sombra mais suave, né? Eu vou ter sombra mais... Aqui no finalzinho eu consigo ver o rosto iluminado. Porém, eu não tenho tanta textura, eu não tenho principalmente textura de pele. É quase se tivesse passado um Photoshop e deixasse a pele, né, sem poro nenhum. Então, eu não tenho detalhes de mão, não tenho detalhes de colo. A Mona Lisa não tem aqui a fúrcula, né? Todo mundo tem, ela não tem. Ela não aparece clavícula, mas ela segue sendo referência por causa da luz. Mas aí a gente vai entrar no Barroco, que é com o primeiro deles é o Caravaggio. O Caravaggio, todos esses dois pintores que eu vou estar falando, eles trabalham retratos, o autorretratos, e eles fazem muita referência da parte de passagens bíblicas, né? Então essa é a mote deles de pintura. O Caravaggio, ele é o que é porque ele conseguiu fazer um jogo profundo de claro e escuro, que é o nome lá em italiano, que eu não sei falar, que é o claro e escuro, justamente porque ele faz essa justaposição de cores, de sombra e luz, mas sem ficar... É dramático, mas sem ficar aquele dramático triste. É um dramático que você vê uma beleza. Pode passar. E aí a gente vê nas obras dele. Então, você já tem um corpo, você tem a noção de músculo, você consegue ver as feições, você tem os detalhes aqui, você consegue visualizar que aquilo deve ser aquele veludo caindo. Então, que a gente fala de textura, que a Cissa trabalha, a textura do linho, da seda, qual é aquele suede, que não é para usar o suede lá nos estofados, né? Os suedes, esses evitem usar. Aí a gente fala das texturas. Então, você consegue ver por essa definição de claro e escuro, você dá o que? Volume. A fotografia quer trabalhar o volume, fazer com que a pessoa ela tenha 3 dimensões, não seja chapada, por exemplo, quando as blogueiras fazem os vídeos com o ring light. Então aquilo tira toda a proporção do rosto dela. Eu acho estranho, mas o que a gente aconselharia? Colocar até o ring light, colocar um pouquinho mais para o lado. Pode passar, ainda a gente vai ter mais um pouquinho do Caravaggio. Olha essa imagem, olha como parece que tem a sensação que você tem uma luz, um plot, sabe aqueles plot de luz? É essa sensação, porque ele sabia trabalhar esse jogo do claro e escuro. E, de novo, os detalhes que a gente consegue ver tudo, né? Moedinha lá no chão, o pé com as preguinhas, a expressão de Pedro, né? Você vê a expressão, as rugas, essa mesa também, diferente das imagens contemporâneas, né? Natureza morta, que as pinturas são chapadas, né? Tudo redondinho, círculos, e você não tem aqui, ó, a sensação de num claro escuro, como se fosse a fruta na sua mão. Pode passar. Mais uma, que é a mesma coisa, sempre a proporção da luz, que eles vão mostrar a luminosidade. E aqui é aplicado na fotografia. Então, quando eu olho isso aqui, eu sei que o fotógrafo, ele tá tendo como referência tanto o Caravaggio, como vocês vão ver, o Rembrandt, por causa do posicionamento da luz, porque ser uma coisa mais que puxa o tom para o escuro, mas eu não deixo de ter as informações, que é isso que é o mais importante. E aí a gente entra no Rembrandt, e o Rembrandt é o mais conhecido da fotografia, porque a gente chama uma coisa assim, luz de Rembrandt, que todo fotógrafo quer reproduzir essa luz, que é uma luz que ela vai estar a 45 graus no alto
e vai vir em nossa direção. Todo fotógrafo quer fazer a luz natural do sol, porque é a luz que a gente ilumina. Então, quando a gente está dentro de um estúdio, a gente tenta reproduzir essa luz, que é uma luz também mais agradável. Como a gente sabe que é uma luz de 45 graus e de Rembrandt? Porque eu vou ter um claro, eu vou ter a mudança do claro para o escuro, não de uma forma abrupta, e embaixo do olho eu formo um triângulo, que isso vai dar a luminosidade para o lado escuro. Diferente se eu coloco uma luz a 90 graus, eu vou ter bem dividido o claro e o escuro, que pode gerar um desconforto para as pessoas. Porque o olho humano, ele quer ver rosto. O olho, ele procura olho. Então, quando eu vejo um lado claro e escuro, me dá uma estranheza. Quando eu vejo um lado claro e escuro, mas eu tenho um pontinho de luz, não me causa estranheza. E por que essa luz? Porque as construções, né, daquela época, as janelas eram altas. Então era essa a única luz que ele tinha para fazer as suas pinturas. Então ele posicionava os seus pessoas, né, de rua que ele pegava, tanto o Caravaggio como o Rembrandt, pegavam pessoas comuns para reproduzir. Era nesse posicionamento, aquela luz, a única luz, feixe de luz que ele tinha, posicionava ali e fazia as suas pinturas. Aqui é um autorretrato do Rembrandt, então vocês podem ver aqui, ó, claro, o escuro e o nosso, ó, famoso triângulozinho aqui. Eu consigo ver ainda uma expressão no olho dele e as texturas que eles eram mestres nas texturas e dá essa parte do volume. Então aqui, ó, de novo, é um feixe de luz, o triângulo. Então eu sei que é uma luz de 45 graus e mostrando todos os detalhes, mesmo onde eu tenho um lado escuro, ó, um claro e um escuro, ele não deixa de ter as informações. A mesma coisa, mantém a forma, né? Então eu tô no claro, eu vou para o escuro, no escuro eu consigo ver que tem uma pessoa aqui e o meu olhar volta para lá. Então esse é a nossa leitura é sempre da esquerda para a direita e vai fazendo um movimento como se fosse de zigue-zague. Mais um retrato, né, uma pintura de uma passagem bíblica. Só um minuto, só perguntar essa coisa da leitura da esquerda, sempre a gente faz isso automático? Sempre. Tipo uma coisa meio que de instinto. Instinto. Aí vai ter conexões da esquerda neuronais. para a direita, como a gente percebe a luz? Isso. Que engraçado, o sol nasce, né? Se você pensar no movimento do sol. Nasce da direita para a esquerda, né? Da direita para a esquerda? Agora você me pegou nessa parte aí de direita e esquerda. Não sei, tô pensando aqui. Tá. Mas a leitura, a gente sempre faz desse sentido na fotografia. Sempre da esquerda para a direita a gente vai fazendo esse movimento. Legal. Eu até tinha uma dúvida também, que nos países orientais, por exemplo, a leitura de texto mesmo é da direita para a esquerda, né? E daí se tem alguma diferença para eles na forma de leitura de imagem também? Não, a imagem é só a escrita. Isso é humano. A escrita, ele diverge. Mas o que a gente vê, isso é universal. Tanto que uma das lentes que a gente usa, que todo mundo, né, todo fotógrafo quer ter, é a lente de 50 milímetros, porque é que reproduz o olho humano. Mas mesmo essa lente, ela nunca vai captar o que eu estou vendo. Não vai captar a luminosidade, a emissão das cores. É a que mais se aproxima, mas não, mesmo ela não vai me dar o que eu estou vendo. Se eu colocar a câmera aqui, eu estou vendo um monte de gente. Estrutura, proporção de luz e sombra. Na hora que eu colocar a minha câmera, lá atrás vai estar mais escuro. Eu vou ter que iluminar lá atrás. Se eu colocar o flash, lá vai ficar mais escuro, aqui vai ficar mais na frente. Porque o olho humano é insubstituível, essa que é a verdade. Mais um autorretrato, de novo, só para exemplificar aqui o que eu falo do triângulo. Ela agora estava com um triângulo ali no rosto dela. E aí a gente vai para os nossos retratos atuais. Pode ir mais. É a luz de Rembrandt. O fotógrafo, né? Fala para mim ensinar isso. A pessoa que olha isso daqui, o fotógrafo, que conhece, ou algum
Uma pessoa que é ligada à arte, que conhece quem é Rembrandt, vai falar luz de Rembrandt. Luz de Rembrandt. É luz, 45 graus de cima para baixo. Toda luz vai ser de cima para baixo. O fotógrafo não usa luz de baixo para cima, só cineasta. Por que a luz de baixo para cima a gente não usa? Porque as sombras vão ficar para cima. Então são os filmes de terror. Dá essa sensação. Então, para quem faz vídeo, por exemplo, vai fazer uma live, tente não colocar nunca um abajurzinho aqui embaixo. A sombra vai fazer e você vai ficar com filme de terror. Então, sempre, ou vocês usem o ring light, mas vocês vão ver que vai ficar uma imagem chapada na frente, ou do lado, ou sempre em cima, né? E aí você mesmo vai brincando. Vocês podem pegar uma lanterna, vocês vão brincando e vocês vão ver como que vai ficar as sombras. Por isso que fotógrafo quer sombra. Então, aqui, ó. Tá claro, mas eu tenho a nuance do claro para o escuro, mas sem perder informação, e o triângulozinho. Rembrandt pode. E aí que eu falei, ó, como que é diferente uma imagem que sabe trabalhar luz e sombra, de uma imagem chapada. Vocês conseguem notar que a pele, primeiro que é uma pele que é tratada, porque aí já faz uma foto mais editorial. Mas você vê que eu perco volume no rosto da modelo. Justamente, ó, porque ela tá com uma luz aqui em cima e aí ele colocou um rebatedor. Por que ele coloca esse rebatedor? A luz vai bater, vai voltar. Eu anulo as minhas sombras. A única sombra que eu vou ter é uma sombra aqui, ó, no pescoço. Mas aí eu não me importo. Eu quero o quê? O rosto. Ou uma luz, ó. É Rembrandt isso aqui? Não é Rembrandt. Porque aqui está muito claro. Porque cliente, ele está um pouquinho rodado, não chega a ter 45, mas a minha luz, isso aqui é uma luz, é um flash, ela está aqui do lado. E do outro lado ele coloca um outro rebatedor. De novo, a luz vai bater do flash, vai voltar e vai anular. Então eu tiro as sombras. Tá? Então isso é gosto do fotógrafo também, e vai depender do que ele quer fazer. Uma foto editorial tá ok, é isso que eu vou querer, fotos de moda, das modelos. Uma foto, um retrato que a pessoa não gosta dessa imagem, por exemplo, lá do Thor, né? Ah, não quero aquela imagem de Thor para pôr no meu perfil. Então, ele vai querer uma coisa mais clara. Pode passar. Aqui é só para vocês mostrarem a posição da luz e as sombras que ela vai formando. Então, aqui eu sei que é uma luz frontal. Por quê? Eu perco muita informação. Eu não tenho sombra. Quando eu vou mudando a posição, eu começo a ter sombra. Uma sombra, às vezes, que eu não quero, porque forma o olho do panda. E a sombra que evite, que é a de terror. Então, sempre quando a gente for fazer um vídeo, uma live, ou vocês usam a luz frontal, ou vocês usam a luz de cima, nunca uma luz lateral, porque a luz lateral ela vai dar isso aqui, ó, o que as pessoas não gostam. Você quer ver o rosto, você quer ver a outra metade, a não ser que seja fotos conceituais. Aí, beleza. Mas no cotidiano dos fotógrafos que fazem casamento, festa infantil, a gente quer sempre que tenha, né, volume, que eu consiga visualizar. Isso aqui, não. Pode falar. E nas esculturas, por que a gente usa as esculturas? Quem já me viu falando, vamos posar, vira aqui, põe a mão aqui, tenha uma delicadeza, a gente se baseia nessas esculturas. Justamente por causa o movimento, o corpo não é reto, então tirar uma foto assim é diferente de eu fizer uma foto assim. Se eu fizer uma foto, sei lá, assim, é diferente de fazer uma foto e dar uma quebradinha e colocar uma mão assim. E aí a gente usa a referência às esculturas gregas justamente para isso. Então vocês vão ver muito, muito. Quem é mãe, quem vai engravidar, ensaio de gestante vai ter isso. Vocês não vai fugir. Vai ser esse posicionamento, essa mãozinha, olha, mão na barriga, põe na mão na barriga, põe embaixo. Mas a nossa referência são as esculturas, não só para a posição de mulheres,
mas quando a gente faz retrato de família, e isso eu só fui perceber quando eu estava montando a aula. Então, aqui, ó, uma foto mais editorial, tá? Mas eu tenho, ó lá, uma luz vinda de cima, vindo aqui, não perco a textura, não tá uma foto chapada. Diferente dessa foto que eu quero aquela luz bem, que a gente chama bem difusa, é quando a nuvem entra no sol, fica tudo sem sombra. Então, isso aqui é uma foto clarinha, atemporal, delicadeza, então vai ter gente que vai gostar disso, tem mulher que vai gostar disso e tem mulheres que vão gostar das próximas. É muito que a Cissa falou dos estilos e de ser bom gosto ou não, aí é preferência da mãe, né, de colocar as asas, de estar com um vestido esboafante no meio do mato. Aí entra a composição, né? Assim, não condiz, né, o contexto. Por exemplo... Mas é engraçado isso que vocês estão rindo. A reação da nosso espírito em face do que se apresenta tem umas coisas que são muito caricatas. Isso vale. O bom gosto e o mau gosto passa por isso. Desde a forma como a pessoa se veste, sabe? Às vezes a pessoa vai estar quase fantasiada. E tá aí. É verdade, entendeu? É você... pega esse extremo que fica caricato e a decoração também fica assim. Entendeu? Pô, tem um negócio meio que não é quase. Colocar Romero Brito, né? Coloca Romero Brito, né? Não, o Romero Brito é a arte dele lá, deixa ele lá, mas nem tô entrando nesse mérito. Sabe que assim, tem uma parte que é um estilo que você bebe lá numa certa fonte, mas tem uma parte que é cenográfica, que é teatral, isso que eu quero falar. O seu, no caso, teatral das pessoas, e o meu caso teatral dos cenários. Que tem um limite do ridículo. Entendeu? É verdade. Sim. Entendeu? Que uma coisa é você beber num estilo clássico, até aquela foto anterior dela, as duas fotos anteriores até. Essas daqui já estão caricatas, entendeu? Passa do ponto de uma razoabilidade, que tanto é que todo mundo gargalhou. Aí você tem uma sátira, que você tem uma gargalhada. Isso, essa percepção, a gente pega disso de tudo, dos ambientes, da nossa vestimenta, da coisa. Essa sensibilidade que a estética educa, né? Mesmo porque é o que a gente fala. As anteriores acabam sendo o que a gente fala atemporal. Daqui a 10 anos ela vai ser bonita. Eu não sei se é daqui a 10 anos ou 5 anos isso aqui vai ser bonito. Ou se a mãe vai querer colocar isso no meio da sala. Mas é muito legal, sabe o que? Vestido de noiva. Vestido de noiva é batata para ver isso. Você pega umas noivas que você... Claro que você identifica a época que ela casou. Mas é um vestido que ele tá... mas tem umas que passam do ponto, ficam fashion victim demais. Ficam vítima da moda demais. Quando você fica vítima da moda demais, para comprar uma roupa na C&A e sair com um negócio meio da modinha ali, que você quer fazer uma graça, tudo bem. Mas na hora de eternizar alguns momentos, casamento, festa de 15 anos, não sei o que, tenta ir para uma coisa mais do clássico, porque aquilo você vai pegar o álbum daqui a 20 anos, tem gente que morre de vergonha do vestido de noivo, entendeu? Tem gente que fala, ou da formatura, né? Da formatura, fala assim, olha o vestido da minha mãe, que lindo era. E tem gente que fala assim, pô, o vestido da minha mãe, eu casaria com o vestido da minha mãe, não casaria com o meu, sabe? Tem esse movimento. Então tem que tomar um certo cuidado com os ventos da moda demais e para a decoração também. Porque aí depois você gastou dinheiro, você não faz, você mudaria. Ou então você volta, não, cara, se eu fizesse a minha casa de novo, eu faria do mesmo jeito. E para casamento também, casar com o mesmo homem, né? Casaria com esse homem 20 anos depois. Aqui, de novo, Ana. As poses, né? E aí eu fui perceber que na fotografia de família, a gente busca essas poses, né? Que é da família sagrada, né? E eu nunca tinha percebido isso, gente. Essa que é a verdade. Montando a ala que eu comecei a fazer a ligação. Pode passar lá. Então, a gente, né? Instintivamente, talvez aquilo que esteja da nossa bagagem de vida, daquilo tudo que a gente viu, a gente começa a reproduzir nas fotografias. Mas eu nunca tinha feito essa menção. Fui fazer na aula. E aí a gente vai entrar nas formas, que vai ser tudo um repeteco do que a Nazaré falou, então eu vou passar mais rápido, mas é o que é importante observar, que
As formas estão dentro do cinema, porque o cinema se baseia na fotografia, por isso que a gente tem o Oscar de direção de fotografia. É a fotografia que vai levar às cenas. E eles sempre buscam o quê? Formas geométricas. Então, no filme O Iluminado, o Kubrick, se eu não falar o nome errado, ele é o mestre das linhas, porque ele vai sempre direcionar o olhar da pessoa para a parte principal. No Show de Truman, você vê retângulos, mas você vê o quadrado quando ele está subindo. Se eu pegasse só esse aqui, talvez não teria tanto efeito do que pegar do contexto. No cisne, a mesma coisa, eu tenho uma simetria, eu divido dos dois lados proporcionais e eu tenho um triângulo formando. Vocês já viram isso? Fotografia de casamento. Padre, noivos e a igreja. Então você ali tem uma simetria, então o padre está no meio, os dois aqui na frente, você tem uma simetria da igreja, como se você dobrasse uma folha e vai estar os dois lados iguais. Aqui, porque aqui é que a gente usa a regra dos terços, que é o que a gente consegue ter dentro do celular. Na regra do terço, a gente divide o meu espaço em 2 linhas na horizontal, 2 linhas na vertical, e aonde eu tenho os pontos, são os pontos de intersecção que a gente chama os pontos de ouro. É, de novo, para onde vai o meu olhar. Então, se não tivesse as linhas, todo mundo já bateria o olho. Mas por que bateu o olho? Porque veio daqui, ó. Se eu colocar só isso daqui, não vai me chamar tanta atenção do que esse movimento. Então, eu tenho no ponto de ouro, eu tenho o movimento e eu tenho o quê? A cor. Uma cor que chama, são cores que, né, se fosse o Coringa da década de 70, não ia chamar a atenção. Se eu tivesse um tratamento que desaturasse, tirasse a cor, também não ia chamar a atenção. Mais um, que é do Harry Potter, sempre mostrar que o cinema é fotografia. Pode passar. De novo, são coisas que a gente faz instintivo. Nem sempre na fotografia a gente pensou no triângulo. Na verdade, a gente foi lá, posicionou, viu que era bonito. Por que tá bonito? Porque tem uma forma geométrica. E a gente fez. Então aqui, os irmãos, mas aqui é uma postura que a gente se eu fizer Caísa, colocar ela, eu vou colocar o Léo aqui, ela aqui e ele aqui em cima. Instintivamente eu vou fazer essa escadinha. E o nosso olhar, ó, do pai para o filho, da mãe para a criança que vai voltar. Faz o movimento. Pode passar, né? As linhas. Então, uma criança, ó, linhas que convergem para o foco principal, linhas que convergem para o foco principal. Pontos de intersecção, que é onde vai chamar a minha atenção. Aqui, trabalho forma com reflexo. Então, isso aqui foi foto de celular. Aqui é uma bueira uma tampa de bueiro que estava cheia de água e fez o reflexo. Aqui, eu não pensei na Nossa Senhora. Eu estava pensando a água, a criança e a bênção, que esse é o momento principal do batismo, entre uns do movimento, né? Então, o fotógrafo ali não quer perder esse movimento do movimento da água. Só que Nossa Senhora estava lá no meio, perfeita, e fazendo um movimento de circular aqui, ó. Linda. E eu só fiz para perceber agora quando eu montei a aula também, porque eu nunca tinha visto. Eu tratei a foto, entreguei a foto. Pois é, mas é legal isso, porque essa sensibilidade, tem umas coisas que a gente não faz tão consciente, mas a beleza está presente. Isso é muito importante, isso. Que depois você vai aguçando, você vai contemplando, é igual contemplar qualquer coisa da natureza. Você vai olhando e fala, caramba, tem uma maçã ali linda. Entendeu? Assim, eu acho que é essa coisa instintiva que você percebe que algumas pessoas têm até por talento. Exatamente. Mais do que outras, né? Sim, o talento sim. dado, aquele talento que a gente não enterra. Né? Aquele que a gente precisa ficar fazendo para ir atrás. Mas isso sim é educável e treinável. Entendeu? Até quando você vai posicionar igual na foto que você estava mostrando, a posição, quando você posiciona um quadro num aparador. Entendeu? Se o quadro é todo simétrico, você vai botar 3 quadros proporcionais. Às vezes vai botar um negócio que tá assimétrico. Aí você vai pegar um negócio e botar deslocadinho num canto, igual tava o Coringa lá na escada.
toda essa proporção que serve na fotografia, você usa exatamente isso na decoração. Quando você vai arrumar uma estante, quando você vai colocar uma mesa, isso tudo está organizado, proporção, luz, sombra, cor. É impressionante. A raiz da estética, chegando na abençoada aqui, é a mesma. Toda a raiz é a mesma. É Deus. Pode passar, né? Aqui é só para ilustrar de novo, ó, nos filmes atuais, a proporção, como que é colocado, o ponto de foco principal, mas eu consigo ver todos os coadjuvantes, o mesmo filme lá, o iluminado, a linha reta, o ponto principal vai ser lá as meninas no fundo. Um movimento de curva, né? Na comida, fui olhando todas as fotos bem trabalhadas de comida, elas têm essa coisa de curva, é um movimento. Então, imagina colocar isso reto no meio. Talvez não aplique a mesma leveza do que for fazer a curva. E aí, vou entrar no Stephen McCaughey, que é o vídeo que a gente vai ver, porque ele vai dar o resumão das formas, como ele faz esses estudos das formas das linhas, e ele é conhecido por essa foto, né? Então, qual é a beleza da foto? O contraste que ele usa, não tem muita sombra, porque ele quer o rosto da pessoa. Ali, ele poderia ter cortado aquele senhorzinho, mas faz parte do quadro mostrar aonde o senhorzinho estava, o contexto. E ali eu tenho uma luz de Rembrandt. Aqui, ó. Então, aí eu olho para cá e falo, ele devia estar numa janela alta e posicionou o vozinho ali nos 45 graus. Pode passar, né? Só mais uma, a linha, as cores, que ele busca mesmo isso, e depois no tratamento ele vai forçar um pouquinho mais, evidenciar as tonalidades. E aí o vídeo, para encerrar.
Remember that composition's important, but also rules are meant to be broken. So the main point is to enjoy yourself while you're photographing and photograph in your own way, in your own style. Ele coloca no finalzinho que assim, que a gente tem que saber as regras para poder quebrar as regras. Então, às vezes a gente, como fotógrafo, fala, eu fiz porque, não, que nem naquela foto, eu sabia o que eu estava fazendo. Não, eu não sabia o que estava fazendo, né? Então, a gente usa isso, eu quebrei a regra. Mas não, é porque você às vezes não sabia. Não. Então, por isso... Licença poética para quem sabe a poesia. Né? Então, licença poética não é para não. Então, no final das contas, assim, você tem que saber a regra até para você poder modificar a regra. E tudo isso que ele mostrou aqui tá tangível pra gente. Então, por isso que não é um vídeo para fotógrafo, é para todo mundo que gosta de fotografar. Porque você pode colocar lá no seu celular, na configuração, grades, e vai aparecer esse joguinho da Velhas, e ali você começa a treinar o seu olhar. Então, quando você sair daqui, você vai para o Ibirapuera, então você começa a olhar como que a luz está entrando pelas árvores, você vai começar a observar formas. Essa que é a verdade, essa é que é a fotografia. Obrigada.